está fraco, é que você está forte. Fala de novo para ele. Quando você pensa que está fraco, é que você está forte. Nós, como servo do Senhor, nós nunca vamos dizer não. Nós não podemos dizer não. Porque a gente dizer não, a gente vai estar dizendo não para o Senhor. Amém? Quando você tem uma oportunidade, você vem cá, fala aquilo que Deus fala no teu coração. Nem se for só para ler uma palavrinha. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aí ele começa a falar com você. E vai falando, vai falando. Estava falando sobre soberba nessa noite. Sobre mergulho, né, querido? Será que nós temos mergulhado como o Senhor quer? Ou só temos botado só o nosso pé dentro d'água até o tornozelo? Onde Deus quer cobrir a nossa cabeça. Pode sentar, irmão. Fica à vontade, amém? Eu estava na minha casa, eu e minha esposa. Eu senti algo da paz do Senhor. Aí eu falei assim: vamos chegar depois da palavra introdutória, já dando uma corrida, que Deus já tinha falado comigo. Ela está ali, ela é testemunha. Aí ela me perguntou assim: você está preparado? Aí eu falei assim: não estou não. Mas eu nunca vou poder dizer não. Eu tenho que fazer a vontade do Senhor. Porque tem alguém aqui, tem alguém ali, que precisa ouvir algo da parte de Deus. Porque se a gente não pregar, não falar, como é que eles vão aprender? Não é verdade? Irmão, o pregador está aqui, o irmão Wallace, a irmã Rosana, o pastor. Conforme o pastor fala, eu só vou falar um pouquinho da palavra, amém? Abre a palavra de vocês em 2 Reis, no capítulo 5, onde a epígrafe fala: Naamã é curado da lepra. Mas foi preciso acontecer muita coisa, né, para ele ser curado, né? Precisou haver um esforço, né? É melhor ser obediente, né, do que sacrificar, né? É melhor obedecer, né? A palavra diz aqui, eu vou ler, queridos. Naamã é curado da lepra, amém? E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um homem grande, homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão um homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel. Levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro, e 10 mudas de veste, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei a Naamã, meu servo, para que o restaure da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes, e disse o seu Deus: para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar um homem da sua lepra, pelo que deverás notar, e peço-vos, e vedes que buscai ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, um homem de Deus, que o rei de Israel rasgar a sua veste, mandou dizer ao rei: por que rasgais
as tuas vestes. Deixa eu vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. E veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhes mandou um mensageiro dizendo: vai lá, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Aqui a gente pode notar, querido, quando Naamã foi indicado por essa menina, havia soberba da parte dele. Havia soberba da parte dele, por ele ser um camarada decorado, né? Forte. Era chefe. Era um homem que mandava. Então, naquele momento ali, ele pensou que ia chegar na porta do profeta. O profeta ia largar tudo, ia vir até ele, ia pôr a mão sobre ele, e ali o Senhor ia curar ele. Poderia acontecer? Poderia. Mas Eliseu, o que Eliseu fez? Eliseu provavelmente já tinha ouvido a voz do Senhor, que ali naquele lugar ia aparecer um chefe, para que ele tocasse e ele fosse curado ali. Mas só que Eliseu mandou o teu servo, vai e leva ele ao Rio Jordão. Quantas da gente estão dispostas a ir àquele lugar ali e dar os 7 mergulhos? E ali Eliseu levou aquele homem ali naquele rio. Só que ele, por ser um rei, o que ele quis? Ele queria que o profeta viesse até ele e pôr a mão sobre ele, e ele ficaria curado ali. E ele reclamou. Mas aí Eliseu levou aquele homem naquele rio e fez que ele mergulhasse 7 vezes. Vai, mergulha 7 vezes, e ali você ia ficar curado. E quando eu estou falando de mergulho, querido, é simplesmente a água. É um mergulho no Espírito Santo de Deus. E dando continuidade aqui no 11 fala assim: porque Naamã muito se indignou, e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá por ser em pé, invocará o nome do seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rio de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavrar nele e ficará purificado? Olha os questionamentos desse camarada. Até para ele ser curado, ele estava questionando. Onde o seu servo mesmo se levanta e fala: meu senhor, é tão impossível você dar 7 mergulhos para você ser curado? Na realidade, ele não queria mergulhar, mas foi preciso ali o teu servo o te incentivar. Vai lá, cara, mergulha, rapaz, você está precisando ser curado. Será que você não pode ir lá na frente receber o que Deus tem para você? Você vai deixar passar, cara? Por que sacrificar se é melhor obedecer? Ele era um chefe do exército do rei da Síria. E muitas das vezes Deus fala conosco e nós não obedecemos. Quando eu falei para vocês no começo assim, quando vocês pensam que está fraco, é que vocês estão fortes. Quando eu penso que estou fraco, é porque eu estou forte.
Você sempre vai ter alguma coisa para dar para o teu irmão, querido. A palavra de Deus diz, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Quando você está falando, é o Senhor que está falando. Amém, querido? Dando continuidade aqui, ó. No 12, ó. Não são porventura Abana, Farpar, rio de Damasco, melhor do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a eles os seus servos, eles falaram, e disseram, meu pai, esse o profeta te disseres alguma grande coisa, porventura, não farias quanto mais dizendo-te, ele lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Ele obedeceu e foi curado. Quando ele deu um mergulho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No 7, quando ele se olhou, aquela lepra já tinha caído por terra. E estava se falando hoje de mergulho, né? No começo do culto, né? Como é que está a sua intimidade com o Senhor? Como é que está a tua botija? Será que ela está cheia? Ou estou como aquelas virgens que o seu óleo acabou e quando chegou para entrar na casa do papai, as portas estavam fechadas porque lhe faltava óleo. Óleo representa luz. Lâmpadas para os meus pés é a tua palavra e luz para o mundo. Luz para o mundo. Aonde nós chegarmos, nós vamos ser vistos, querido. Não se pode esconder a cidade edificada que está sobre a sua vida do mundo. Aonde você chegar, você vai ser identificado como servo do Senhor. Não tem como se esconder. E por amor do Senhor, o tempo todo nós vamos ser perseguidos. Não sei se já aconteceu com vocês, de pessoas, de repentemente, te odiar. E muitas vezes influenciar outra a te odiar também. Mas é por cada luz que está em vocês. A palavra do Senhor diz que o meu povo perece porque lhe falta conhecimento, querido. Por isso que nós precisamos encher a nossa botija. A obediência, ela vai nos trazer benefício. Eu preciso mais de ler a palavra do Senhor. Eu preciso mais me encher do óleo do Senhor. Como a serva, num domingo, ou na quarta-feira, se eu não me engano, falou que uma caixa cheia, se ela não tiver vazão, ela vai apodrecer. Ela precisa sair e estar renovando a sua água, as suas fontes. Assim é conosco também, palavra. Porque há palavras que nos faz crescer, há palavras que nos faz permanecer, a palavra que nos faz ficar forte, a palavra é alimento para a nossa vida espiritual. Assim como nós comemos, tomamos café, almoçamos, tomamos café de novo, jantamos, nos faz forte. Porque se a gente não comer, a gente morre. Isso aqui morre. E trazendo para o mundo espiritual, se a gente não ler a palavra, a gente morre também. A obediência, ela vai nos trazer benefício. Quando fala do apóstolo Paulo, assim meio parecido, aqui fala do homem leproso. O apóstolo Paulo, que era Saulo, né? Depois vem se tornar como Paulo, o nome de Paulo. Era o perseguidor de cristão. Assim como o mundo nos persegue, ele arranjava carta para ir buscar os cristãos, seja homens, seja mulheres. Ele tinha uma carta na manga, para que ele não viesse perder a oportunidade de pegar um cristão
e levar preso. Só que um belo dia, o Senhor derrubou ele no caminho de Damasco. Um resplendor de luz o derrubou. E o Senhor falou para ele: Saulo, Saulo, por que me persegue? Não é a mim que tu persegue. Está perseguindo o Senhor Jesus. Quantos perseguem nós? Não estão perseguindo nós, queridos. Estão perseguindo o Senhor. Aquele que traz de vida, aquele que dá vida, aqueles que nos faz ficar firme nessa terra. E ali aquele homem, ele ficou sem comer, sem beber, por 3 dias. Olha só a experiência do jejum, querido. Ele fez um jejum forçado. Ele ficou 3 dias sem comer e sem beber, e cego. E quando nós fazemos jejum, é para que nosso ouvido fique sensível à voz do Senhor. E Deus ali começou a falar com ele. Eu creio, assim, conjecturando, se ele estivesse comendo ou bebendo, eu acho que ele não ia escutar a voz do Senhor. Mas tudo é uma preparação. E o Senhor já sabia. E levaram ele até a rua chamada direita. E ali ele ficou orando. E o Senhor falou com ele em sonho. Chegou para Ananias e falou assim: Ananias, vai a uma rua chamada direita, porque lá tem um homem que você vai pôr a mão sobre a cabeça dele e ele vai ser curado. As escamas dos olhos dele vão cair. E ele vai ser cheio do Espírito Santo. Será que esse homem era cheio do Espírito Santo? O apóstolo Paulo? Hoje é ensinamento para a nossa vida, né? Às vezes a gente vê uma pessoa tão difícil lá, acha que aquele cara não é capaz de nada, aquela mulher não é capaz de nada. Não, vamos lá não, que nós vamos perder tempo. O Senhor quer essas pessoas, querido, difícil. Eu falei, como é que eu me converti? Eu acho que nós nos questionamos todo dia. Cara, eu era um cara muito bagunceiro, adorava uma cerveja. Eu acho que a maioria de todos aqui, né, querido, fazia muita arte, né? Até quando o Senhor veio e nos deu uma trombada com a glória dele, nos derrubou do cavalo e nos trouxe para a luz dele. Olha só que maravilha, querido. Nós estamos reunidos aqui, como se estivesse chovendo, todos nós debaixo de um cobertorzinho, um culto gostoso desse, né? Ouvindo a palavra do Senhor. E ali, querido, Ananias pôs a mão sobre a cabeça de Saulo. Que tremendo, né? Aí vocês podem acompanhar o que o Senhor fez. Mas antes disso, você vê que esse homem era um homem, as pessoas tinham tão medo dele, ele era tão temeroso, porque Ananias falou para o Senhor assim: Senhor, esse homem persegue muito o teu povo, Senhor, os seus santos. Nós somos santos do Senhor, querido, amém? Esse homem persegue tanto os seus santos. Por que eu vou lá, Senhor? Já havia um medo aí, né? Mas o Senhor falou para ele: Ananias, vá lá, Ananias, porque ele é para mim um vaso escolhido. A misericórdia de Deus, querido, como é que é grande. E ela se renova a cada dia. Esse homem matava, prendia. Será que nós perdoávamos esse homem? Mas os planos do Senhor é maior do que o nosso. Não adianta a gente tentar entender. Os planos de Deus é tremendo, querido. O que nós vai falar não, o Senhor vai falar sim. É esse que eu quero. Vai
vai lá, cara, porque ele é para mim um vale escolhido. E ele vai fazer a minha obra. Ele vai a reis, ele vai a ímpio, ele vai até o povo de Israel falar do meu amor. Muitas das vezes no nosso meio, querido, tem pessoas fracas, que precisam ouvir a palavra, porque você lembra que a palavra é alimento? Para que seja alimentado e dá prosseguimento. É necessário, querido, nós ouvimos uma palavra. A palavra de Deus diz: onde há 2 ou 3 reunidos no seu nome, ele se faz presente. O Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre, querido. Amém? Mergulha mais um pouquinho, vai um pouquinho mais fundo. Você que está nessa live também, se você está passando por situação assim, mergulha mais um pouco, querido. Não deixa as águas só no tornozelo, deixa ela cobrir os seus ombros, deixa o óleo do Senhor cair sobre a tua cabeça. O Senhor é um Deus bom, não há outro Deus além do Senhor. Ninguém não vai ao Pai a não ser pelo Jesus, pelo Filho. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Trino Deus. E esse homem, depois que ele foi curado da lepra, ele deu ofertas, mas o profeta ele não aceitou, querido. Eliseu não aceitou, porque de Deus se recebe de graça e de graça se dá. Amém? Medita nessa palavra, porque o Senhor vai falar mais no profundo com vocês, tá bem? Se você leu a primeira vez, não entendeu, leu a segunda, se você ler a terceira, Deus vai falar com você mais ainda. Assim eu aprendi. Às vezes você vai ler uma vez, você não vai entender. Você vai ler a segunda, já vai entender mais um pouquinho. E quando você lê a terceira, Deus começa a abrir o seu intelecto. Aí Ele começa a falar com vocês por parábola, coisas que ninguém compreende, mas você vai compreender. As coisas do Senhor para o mundo é loucura, mas para nós é vida. Amém, querido? Ficasse com essa palavra em nome de Jesus. Eu agradeço a minha rica oportunidade. Aplauda o Senhor porque Ele é digno, amém? Glória a Deus, amém, irmãos? Amém ou não amém? Vocês estão entendendo como Deus faz? Eu estava lá na casa dele, mas o Espírito Santo de Deus estava. Está vendo? Desde o início, Deus falando sobre o quê? Mergulhe. Olha só que coisa tremenda. E lá na casa dele, Deus usou a esposa para falar: ó, está preparado? Hein? Deus já estava falando com ele lá. Aí eu aqui, né, pego assim e falo: não, hoje eu mesmo vou trazer a palavra. Não, hoje eu vou, a pastora que vai trazer. Eu ia estar indo contra a Deus. Quem está entendendo? Então é mais uma lição para nós, irmãos. É mais uma lição para nós. Confie nesse ministério, confie no líder, confie na liderança. Sabe por quê? Tudo que nós vamos fazer, primeiro a gente ora, e quem vai trazer a resposta é Ele. Ele já tinha colocado no coração do servo dele para trazer a palavra. Ele não sabia, mas Deus já estava usando, né, a serva dele, a esposa, para falar: ó, é a mensagem. Você está entendendo? Mergulhe, meu irmão. E nós podemos ver aqui que Naamã, ele mergulhou quantas vezes? Quantas? 7 vezes. Foi necessário ele mergulhar 7 vezes. Hein? Como é que o profeta sabia? Como foi bem colocado pelo nosso irmão. Talvez ele estava ali, Deus já estava revelando a ele: olha, vai vir um moço aí, hein?
E ele vai pedir você para orar, mas manda ele ir até o Jordão e mergulhar 7 vezes. Porque é necessário 7. Hein? É necessário 7 vezes. Porque cada mergulho que ele der, algo vai sair. Hein? Orgulho, não é isso? Talvez há algo na sua vida que Deus quer tirar e você não está deixando. Fique de pé em nome de Jesus. Talvez há algo na sua vida que Deus quer até tirar, mas você que está impedindo a Deus de arrancar isso da sua vida. Você está impedindo a Deus. E Deus está dizendo para você nessa noite: mergulha, meu irmão. Porque cada mergulho que você der, medita nessa palavra, como Deus usou nosso irmão para falar contigo e conosco, com todos nós.